do Senhor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. E nós vamos ler o verso de número 12 e 13 para a nossa meditação. Louvar a Deus, poder estar mais uma vez nessa casa, na tarde da bênção. Na verdade, é a primeira vez, mas eu já estive aqui na noite da bênção, já estive aqui numa vigília, também acho que num domingo à noite. Essa é a quarta vez que venho aqui. Deus também, nós queremos louvar a Deus pela sua vida, que saiu da sua casa para estar aqui. Creio que o Senhor não vai nos despedir de mãos vazias. Evangelho de João, capítulo 6, verso 12 e 13, quem achou diz amém. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram seus discípulos. Recolheram 12 cestos dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido, e você diz amém. Vamos ao seu assento e me empreste a sua atenção. O texto que nós lemos é um dos milagres que Jesus operou no decorrer do seu ministério, e de todos os milagres que estão relatados nos evangelhos de Marcos, Mateus, e Lucas e João, esse é o único milagre que os 4 evangelhos fizeram questão de relatar. Os outros milagres você vai encontrar às vezes no evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, e não vai encontrar no evangelho de João. Outros milagres você vai encontrar no evangelho de João e não vai encontrar nos outros 3 evangelhos. Porque Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinópticos, porque tratam dos mesmos assuntos a povos diferentes. Já o evangelho de João é um evangelho ímpar, único e singular. Por exemplo, nele está registrado o primeiro milagre que Jesus fez, que foi transformar a água em vinho. E eu acho isso interessante, porque o primeiro milagre de Jesus não foi uma cura, foi uma transformação, mostrando a essência do seu ministério, que mais do que curar, Jesus quer transformar as pessoas. Mas quando nós lemos esse milagre da multiplicação dos pães, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, quanto João, fizeram questão de escrever sobre ele. Por quê? Porque esse milagre ele é diferente de todos os outros que Jesus realizou. Por exemplo, quando Jesus estava dando vista a um cego, a não ser aquele cego de nascença do capítulo 9 de João, que foi necessário Jesus cuspir no chão e fazer praticamente um globo ocular e colocar no lugar para que ele voltasse ou para que ele enxergasse. Mas a maioria dos milagres, Jesus está consertando algo que ficou defeituoso ou no decorrer da vida, ou que nasceu defeituoso. Então, quando ele cura um cego, um aleijado, quando ele cura qualquer tipo de enfermidade, Jesus está simplesmente consertando aquilo que está com defeito. Agora, quando Jesus multiplicou os pães, ele está trazendo à existência algo que não existe. Ele está pegando e fazendo vir aquilo que era impossível a qualquer ser humano. Ele não só conserta, mas ele traz à existência aquilo que não se tem. E ele me trouxe aqui para dizer para alguém essa tarde: eu não vou apenas fazer um milagre na sua vida, mas eu vou trazer à existência aquilo que não existe e vou entregar para você. Mas preste bem atenção. A Bíblia diz que Jesus nesse dia estava indo para uma reunião em particular. Jesus não estava indo para um culto com a multidão. Jesus não estava indo fazer uma cruzada de milagres. Jesus estava indo para uma reunião de obreiros. Ele chama o seu discípulo e diz: amanhã nós vamos entrar no barco, nós vamos para o outro lado. Eu quero ter uma conversa entre nós, porque a Bíblia diz que eles iam e vinham e não tinham tempo para se alimentar, não tinham tempo para fazer quase nada. E então Jesus diz: amanhã é uma reunião só entre a gente. Só que o texto diz
que quando Jesus entra no barco e entra no mar da Galileia, alguém viu Jesus indo. E esse alguém que viu Jesus indo, contou para todo mundo na cidade, e a multidão saiu a pé, andando pela beira do mar da Galileia, que era um lago, que é um lago de água doce, mas foram andando, tentando chegar no lugar aonde Jesus estava. E vale a pena ressaltar que Jesus tinha uma familiaridade com esse mar. Foi no mar da Galileia que Jesus, sentado num barco, ensinou a maioria dos seus sermãos. Foi também no mar da Galileia que Jesus acalmou duas tempestades. Uma ele estava no barco, a outra ele veio sobre as águas. Foi no mar da Galileia que Pedro pescou um peixe. Na boca do peixe uma moeda. Ele pagou os seus tributos e ficou maravilhado com aquilo que Jesus tinha feito. Foi no mar da Galileia que quando Pedro resolveu abandonar o ministério para voltar a pescar, que Jesus se encontra com Pedro, chamando de volta ao ministério. Ali ele encontrou Pedro, Tiago e João e os convidou também para o ministério. Então Jesus tinha uma familiaridade com o mar da Galileia. Por isso, e quando ele ressuscita, ele aparece por discípulos no mar da Galileia, dizendo para eles o seguinte: tudo que eu fiz aqui, que eu ensinei aqui, que eu operei aqui, hoje eu estou ressuscitado para dizer que tudo é verdade, porque eu estive morto, mas estou vivo, e o que eu disse não volta atrás. Jesus entra e vai. Quando ele vai, a multidão vai atrás. O texto diz, quando eles chegam do outro lado, Jesus vai para a região de Tiberíades. Jesus se assenta em um lugar deserto. E a palavra deserto aqui não é deserto de areia, mas é um lugar deserto que tinha relva, ou seja, um lugar onde eles estavam isolados, um lugar que já tinha sido habitado, porém agora não tem mais habitação. Jesus se assenta ali e começa a conversar com seus discípulos. A Bíblia diz que a multidão vem se aglomerando. Jesus não é indelicado nem mal educado. Jesus vai permitindo que a multidão vai se aglomerando, se assentando, e à medida que eles vão chegando, Jesus continua pregando, Jesus continua ensinando. Jesus sempre aproveitou as oportunidades para ensinar sobre o reino de Deus às multidões. Só que a Bíblia diz que quando chega um dado momento que alguém interrompe Jesus, e Jesus é interrompido por causa da fome desse alguém. Alguém chega para Jesus, para o discípulo, e diz: a gente está com fome, a gente veio a pé, a gente está ouvindo ele pregar já tem um tempo, mas a gente está precisando de alimento. Então o discípulo interrompe Jesus e diz: Senhor, a pregação do Senhor é extraordinária, o Senhor prega como ninguém, só que a gente está vivendo um porém. Qual porém? É que a multidão, Senhor, ela está com fome e precisa de alimento. Até quem foi falar com Jesus estava com fome também, mas aproveitou a oportunidade para jogar sobre a multidão, que a multidão estava com fome. Jesus então para a pregação, chama os seus discípulos e diz: então vocês dão um jeito de dar alguma coisa para eles comerem. E diz a Bíblia que eles não tendo o que dá para comer, Jesus olha para Filipe e diz: Filipe, onde nós compraremos pão para essa gente toda comer? Por que Jesus fala com Filipe? Porque Filipe morava em Tiberíades antes de seguir Jesus. Se tinha alguém que sabia onde tinha padaria, mercado, ou uma irmãzinha que fazia bolo para vender, esse alguém era Filipe. Por isso que Jesus se dirige a ele e diz: Filipe, nós vamos comprar pão aonde? Aí Filipe vai a pé, o tesoureiro do ministério de Jesus, que era Judas, e o cálculo de Judas é que tinha ali aproximadamente em dinheiro 300 denários. Filipe vai calcular o tamanho da multidão com a quantidade de dinheiro e o tanto de pão que precisava, e ele chega a uma conclusão: o tanto de dinheiro que tem não dá para comprar pão suficiente, porque a Bíblia diz que tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Meu irmão, se hoje o povo já tem filhos, você imagina naquela época que não tinha televisão, não tinha internet, não tinha rede social, não tinha energia, não tinha nada. Eu lembro que lá onde eu nasci, em Monte Alegre, na roça, tinha família que tinha 10 filhos, 12 filhos, teve uma que ter 18 filhos. A irmã foi tentando ter uma menina, e ela teve 17 meninos, e Deus deu livramento, no 18º a menina nasceu, e ela ficou tentando 18 vezes. Você imagina no tempo de Jesus, tanto de criança que não tinha ali. E detalhe, se você observar, eu prego desde meus 14 anos de idade,
Tenho 16 anos que prego. Irmão, não tem um culto que eu prego nessa vida, a não ser congresso de homens. Fora isso, não tem um culto que não dê mais mulher do que homem. Por quê? Porque no mundo existem mais mulheres do que homens. Isso está escrito no livro do profeta Isaías, que nos últimos dias, uma única, ou melhor, 7 mulheres iam correr atrás de um único homem. 7 mulheres correriam atrás de um único. Você que é casada, cuida bem, que tem mais 6 aí lutando para casar também, minha filha. Então cuida do que Deus te deu, porque a coisa está feia. Se tinha 5.000 homens, você imagina o tempo de mulher que não tinha ali. Você imagina o tempo de criança que não tinha ali. Jesus, sempre onde ele estava, a multidão estava aglomerada. Suponhamos que tinha ali entre umas 10.000 pessoas. Você imagina comprar pão para esse povo todo, gente. Imagina onde teria uma padaria que na hora ia conseguir. E o pior não é isso, é que Felipe disse: se for para comprar, a gente compra um pouco ali, um pouco. Eu sei os lugares que vende. Problema, Jesus, não é onde, problema é como. Não tem dinheiro para comprar pão para todo mundo. E aqui eu aprendo uma lição. Tem gente na igreja que ele tem a síndrome de Filipe. Achou lá que é a síndrome de Filipe. Jesus não perguntou para ele como. Jesus perguntou onde. Jesus não perguntou se tinha dinheiro. Jesus perguntou onde tinha um pão. Jesus não perguntou como ia comprar. Jesus só perguntou aonde iria comprar. E tem gente que é assim. Jesus está perguntando onde e ele está querendo saber como. Onde você quer que eu faça o milagre? E você está aí, como que tu vai fazer o milagre? Onde você quer que eu cure? E você está aí, como que tu vai curar? Onde você quer que eu resolva? E você está aí, como que tu vai resolver? Nessa tarde Jesus te trouxe aqui para te dizer: esqueça o como e mostra onde, porque quem está perguntando manda no céu, manda na terra, manda no dinheiro, manda em todas as coisas, e o que você não sabe como, ele já tem a providência para fazer o milagre, basta você mostrar onde. Então não queira saber como Deus vai fazer. Irmão, eu costumo dizer uma coisa: se Deus for depender do seu recurso, não é milagre. Se Deus for depender da sua lógica, não é milagre. Se Deus for depender do que você tem, não é milagre. Não, eu comprei porque eu tinha um dinheiro guardado. Milagre é quando você não tem, Deus envia. Milagre é quando o médico diz que não tem jeito e Deus cura. Milagre é quando alguém diz: olha, tem anos que eu estou tentando resolver isso. Eu estava pregando quinta-feira passada, ali na Betel, em Barcelona. Uma jovem de 25 anos de idade estava sofrendo há 9 anos com um problema no estômago e na bexiga. Ela foi em todos os médicos possíveis, ninguém conseguiu resolver o problema dela. Ela também fez uma cirurgia relacionada à bexiga e nada resolvia. E ela subiu em cima do altar e desceu curada para a glória de Deus. Porque aquilo que o homem não tem poder para curar, o Jesus dessa igreja tem poder para fazer. O que é isso? É você não ficar querendo saber como. Apenas mostre para ele, irmão, porque ele já sabe o que vai fazer para mudar a história da sua vida. Jesus diz: já que você não sabe e não mostra onde, não sabe como, vamos para a multidão. Quando eles vão para o meio da multidão, o texto diz que eles saem procurando comida. Eu vou lhe dizer uma coisa, irmão, isso é um pensamento meu, que a Bíblia me dá base para pensar. Eu acredito que tinha mais gente ali, que tinha mais comida do que aquele menino. O povo já conhecia Jesus, irmão. Sabia que quando Jesus começava o culto, ele tinha um negócio que eu herdei dele, agora estou me controlando. Ele tinha hora para começar o culto, mas às vezes ele não tinha hora para acabar. Tinha culto que Jesus só saía depois que todos os enfermos eram curados. Teve um culto que ele falou com os discípulos: entra no barco e vai, não se preocupe comigo não, que depois eu vou. Que enquanto eu não despedir o último, eu não saio daqui. Até as criancinhas foram despedidas por ele. Então alguém disse: eu não sei o tempo que ele vai demorar, vão levar alguma coisa, mortadela, pão, um negócio. Só que quando Jesus disse: alguém tem alguma coisa? Quem tinha pensou: pelo tanto de gente, o que eu tenho aqui, se eu falar que tem, não sobra nem para mim. Só que quando eles vão procurando no meio da multidão, André achou um menino. E o mais lindo é que a Bíblia não diz o nome do menino, a Bíblia só diz que era um menino. E quando André achou o menino, André disse para Jesus: Senhor, tem um rapaz aqui
que ele tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E aqui eu aprendo uma lição, irmão. André não tinha uma piaba. André não tinha um pão dormido. André não tinha nada. E André está reclamando que o menino tem 5 pães e 2 peixinhos, e isso é pouco. Já percebeu que as pessoas às vezes são assim? Tem gente que não tem nada e ainda reclama de quem tem pouco. Tem gente na igreja que não faz nada e reclama de quem faz pouco. Tem gente que não ora absolutamente nada e reclama de quem ora pouco. Tem gente que não busca a Deus nada e reclama de quem busca pouco. Tem gente que não soma em nada e reclama de quem está fazendo pouco. Ei, antes de você reclamar de alguém, faça melhor. Olhe para alguém e diga para ele: antes de reclamar de alguém, faça melhor. Porque nós vivemos um tempo, irmão, de gente que critica, mas não faz. André está dizendo: tem 5 pães, 2 peixes, mas isso aqui não dá para nada. Jesus diz: traz. E o texto diz que Jesus pega aqueles pães na sua mão, e Jesus então vai começar a multiplicar. Agora escute. A primeira coisa que Jesus multiplicou, irmão, não foi o pão e nem o peixe. A primeira coisa que Jesus multiplicou foram os cestos. Porque se você ler o texto, você vai perceber que o menino tinha 5 pães e 2 peixinhos dentro de um cesto. Mas o texto diz que no final sobraram quantos cestos? 12. Então Jesus começa multiplicando os cestos. Por quê? Porque Jesus nunca vai te dar um milagre onde você não tem lugar para colocar, irmão. A primeira coisa que Jesus vai preparar para você é o recipiente. Depois que ele preparar o recipiente, ele começa a fazer o milagre na sua vida. Por isso ele multiplica os cestos. E por que 12? Porque nesse dia, Jesus não queria só fazer milagre. Jesus queria ensinar os discípulos a fazer milagre. Então ele multiplica o cesto, entrega um na mão de cada discípulo. E Jesus vai começar a multiplicação. Agora olhe para mim. Aquele pão que o menino leva não era o pão fresco da padaria. Aquele pão era de cevada. A cevada era a comida dos pobres. Os ricos comiam trigo e os pobres comiam cevada. E quem dava aquele pão era o governo romano. O menino ficou 5 dias sem tomar café da manhã, guardou o pão para ir para o culto. E quando chega no culto, ele esquece de comer o pão. Por quê? Porque ele está ouvindo o pão vivo que desceu do céu pregar. Quando ele está ouvindo o pão vivo pregar, ele não come o pão. E ele nem sente a fome do pão. E ele entrega o pão. Aquele pão era chamado pão da miséria. Você consegue entender que o que era miséria na mão do menino foi parar na mão de Jesus? Quando Jesus pega o pão da miséria, ele levanta e dá graça. Quando ele dá graça, a Bíblia diz que ele começa a multiplicar. E eu vim aqui profetizar e recebe quem crê. Jesus vai pegar tudo que era miséria na tua vida e vai pôr na palma da mão dele, vai levantar e vai dar graça. E essa miséria vai virar milagre para a glória de Deus. Se é para aplaudir, aplauda Jesus direito. Escute isso aqui. Quando ele dá graça, ele começa a multiplicar. Agora, irmãos, olhem para cá. Eu consigo imaginar a cena mais ou menos o seguinte: Jesus pega o pão na mão, pastor Cláudio Mira, e quando ele quebra o pão, que ele joga no cesto, enquanto o povo está olhando ele jogar o pão no cesto, que está na mão dele, cresce. Alguém disse: não tem errado com esse pão. Jesus quebra o pão de novo, quando ele joga no cesto, que está na mão dele, cresce. Porque toda vez que você tira, Deus vai lá e a crê? Tem gente que tem dificuldade com isso, irmão. Não, isso aqui eu não abro mão. Você consegue entender que para você abrir mão, você tem que, para você receber, você tem que abrir mão? Deus só pode colocar aquilo que você tira. Tem gente que é seguro no que tem, porque não confia no Deus que tem. E o reino de Deus é diferente do reino do homem. O reino do homem diz: não, quanto mais eu guardo, mais eu tenho. No reino de Deus é quanto mais eu dou, mais ele multiplica.
E a gente tem que entender isso. Jesus vai tirando, o pão vai crescendo. Jesus vai tirando, o pão vai crescendo. Ele pega o cesto, dá para o discípulo e diz: façam a mesma coisa. Porque hoje eu não quero ensinar vocês apenas a ver o milagre, mas eu quero ensinar vocês a fazer milagre. Os discípulos começam também a quebrar o pão, multiplicar, e eles vão servir. Só que antes de servir, Jesus diz assim: manda sentar os homens. E o texto diz que ele distribuiu o pão com quem estava sentado. Porque para receber do pão do milagre tem que aprender a viver uma vida de obediência. Agora olhe para cá. O que representa os 5 pães? Os 5 nomes de Jesus que está em Isaías capítulo 9, versículo 6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu vim profetizar que Jesus tem 5 pães para você comer nessa tarde. O primeiro pão é chamado de maravilhoso. O que é maravilha? A Bíblia diz em Mateus 7, 21, que naquele grande dia muitos vão chegar diante do Senhor e vai dizer: no teu nome eu preguei, expulsei demônio, operei maravilha. O que é maravilha? É o cara não ter um braço e esse braço aparecer, crescer na hora. É não ter um globo ocular, esse globo ocular é trazer existência que não existe. E eu vim aqui dizer para você que o maravilhoso vai fazer maravilha na sua vida, e o que não existia, ele vai trazer existência para você. O segundo pão, eu vou correr por causa do tempo, é chamado de conselheiro. Chamado de quem, irmão? Grave o que eu vou lhe dizer. Eu morava em Cachoeiro, Itapemirim. Uma irmã frequentava a nossa igreja. Eu fazia campanha todas as quartas na nossa igreja de libertação e cura. E essa irmã veio pedir oração, disse: pastor, ore por mim, eu preciso de uma resposta de Deus. E eu orei por ela, falei: Deus, responde essa mulher, a mulher precisa de uma resposta. Ela foi num culto, Deus usou um profeta e disse: ó, a resposta que eu tenho para ti é não. Aí ela veio para mim na outra semana e falou: pastor, eu fui na igreja e Deus falou que não. Eu falei: e aí? Não, eu preciso de uma confirmação. Orei por ela, falei: Jesus, confirma agora, que a mulher ficou em dúvida. Passou uns 15 dias, ela foi numa igreja, Deus usou um vaso para ela e disse: aquele negócio que você me perguntou é não. E ela veio na igreja de novo e falou assim: ora por mim aí, porque Deus falou que não, mas eu acho que eu posso pedir 3, né? Falei: pode. Aí Deus confirma de novo, usa um jumento para falar com ela. Um cachorro na rua, um mendigo, para ela não ter dúvida. E aí Deus foi lá e falou com ela de novo: o quê? Não. Ela falou: pastor, não teve jeito. As 3 vezes foi não. Aí eu falei: irmã, deixa eu te perguntar uma coisa. Se na primeira ele tivesse falado que sim, a senhora ia pedir 3 confirmação também? Ela disse não. Eu falei: esse é o seu problema. Quando Deus não fala o que te agrada, você quer confirmação porque acha que não foi Deus que falou. Só que eu quero dizer uma coisa para você: nem todo o conselho de Deus agradará você. Porque a Bíblia diz que há caminho que aos olhos dos homens parece bom, mas o fim dele é morte. E o Deus que é onipresente, ele já foi no futuro e voltou para te levar para lá. Como ele já foi no futuro e voltou para te levar para lá, então, querido, não tenha medo da resposta que ele te dá, porque até o não de Deus é um sim para o teu futuro. Aprenda a ouvir o conselho de Deus e não o conselho dos homens, porque aquilo que o homem te fala pode ser experiência, pode ser um conselho até bom, mas o conselho de Deus é infalível. Então, às vezes você quer ouvir o que você quer ouvir, mas nem tudo que você quer ouvir é o que Deus tem para falar. Então vai ouvir o conselho de Deus, ainda que vá contra a tua vontade, faça a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pastor, mas eu não esperava ouvir isso de Deus. Pois é, mas é isso que Deus tem para te dizer. Mas eu não esperava que a resposta de Deus seria contrária ao que eu penso. Pois é, mas se fosse para viver o que você pensa, você não nem precisaria buscar o conselho de Deus. Se é para buscar o conselho de Deus, ouça o que Ele tem para falar, porque Ele sabe o que é melhor para o seu futuro. O terceiro pão, primeiro é maravilhoso, segundo conselheiro. O terceiro pão é chamado de Deus forte. Deus forte é para aqueles irmão, que um dia ele está assim, ó, só vitória, mas tem dia que ele não consegue levantar a mão nem para te dar a paz do Senhor. É uns crentes que vivem uns altos e baixos na fé. Já percebeu isso? Um dia ele está crente, um gigante. Se o diabo se materializar, ele batia no diabo, tão forte que ele está. Mas um ventinho que soprou na casa dele já está querendo largar a fé, abandonar tudo.
E eu conheço muita gente assim, irmão, com esses altos e baixos na sua fé. Porque a fé dele está firmada no que ele vê e não no Deus que ele serve. Porque quando você crê em Deus, ainda que tudo esteja desfavorável, você sabe que ele está no controle de todas as coisas. Então eu vim dizer para você que Deus tem um pão do Deus forte para você hoje. Para quê? Para segurar na tua mão e você não viver mais altos e baixos na sua vida. O quarto pão é chamado de príncipe da paz. Tem gente, irmão, que não tem paz nem com ele mesmo. Um dia alguém chegou para mim e falou: pastor, todo lugar que eu trabalho, alguém me persegue, alguém se levanta. Eu acho que é o diabo. E um dia eu falei: será que o diabo não é tu? Que aonde tu chega arruma problema com todo mundo, porque você é a única pessoa que eu conheço que não dá certo em lugar nenhum. Não tem paz, irmão. Tem gente que não tem paz com a sombra está do lado dele andando na rua e diz: por que me persegue? Mas é a sombra, o sol está ali, ela não tem como sair dali. E quem não tem paz, tira a paz dos outros, irmão. Você pode perceber, quem não tem paz, tira a paz de todo mundo que está em volta. Que ele começa a falar de coisas que não tem nada a ver, de assuntos que não tem nada a ver. Ele envolve você em problemas da vida dele que você não tem nada a ver. Ele põe você contra pessoas que você também não tem nada a ver. Porque quem não tem paz, tira a paz de quem está perto. Mas eu vim declarar que o príncipe da paz vai colocar paz na tua casa, na tua vida, no teu relacionamento, no meio da tua família. Você vai viver uma vida de plena paz. Vai dormir em paz, acordar em paz, vai andar o seu dia a dia em paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai acompanhar você. Paz. Porque quem não tem, tira. Fuja de quem não tem, irmão. E ore para que um dia ele tenha, para que vocês possam viver em paz. Príncipe da paz vai dar paz a você. Em último lugar, maravilhoso conselheiro para a eternidade, príncipe da paz. E eu vou entrar agora no Deus que é Pai da eternidade. E eu deixei por último de propósito. Por que Pai da eternidade? Porque Deus é Pai do tempo. Deus é Pai de quem, irmão? E o tempo de Deus é esquisito. É dele, mas é esquisito. Por exemplo, nós estamos em 2020. Para Deus tem 2 horas e alguns segundos. Então tem gente que vai dizendo: Deus, tem 10 anos. 10 anos. 10 anos. Deus está dizendo: meu Deus, mas não tem 10 minutos que eu falei com esse crente. Senhor, o Senhor falou o ano passado. Deus vai dizer: meu Deus, mas segundos atrás eu disse para ele que o relógio de Deus é diferente do nosso. Então eu tenho uma notícia ruim e uma boa. A ruim, irmão, é que se Deus determinou um tempo para a sua vida, nada do que você faça vai mudar o tempo que Ele determinou. Você pode fazer biquinho, chacota, ficar irritado, chantagear. Isso aí funciona com teu pai, com tua mãe, com teu marido. Com Deus não funciona não. Pode espernear. Eu já vi crente dizendo: não, se o Senhor não resolver minha vida hoje, eu nunca mais volto na igreja. Eu imagino Deus pensando: se tu não voltar na igreja amanhã, depois de amanhã, faz 2 dias que você não voltou. Porque o fato de você querer chantagear Deus não muda aquilo que Ele determinou. E qual é o processo? Espera, paciência. Porque nem tudo que você acha que já é hora de receber, você está preparado para receber. Você sabia que quando Deus falar algo com você, Ele não vai preparar o milagre? O milagre já está pronto, irmão. Quem não está preparado? Você. Jesus um dia falou para o seu discípulo: ó, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Tem? Não, ele foi fazer a casinha nossa lá. Não, ele disse: na casa do meu pai há, já está pronta. E ele ainda diz: mas se não fosse assim, eu vos teria dito que vou preparar lugar. Ele diz: mas vai chegar uma hora que eu vou vir e vou levar vocês para casa, que já está pronta. Então ele está preparando a casa? Não, está preparando os crentes para subir. A mesma coisa relacionada ao seu milagre. Tudo que Deus prometeu já está pronto. Quem não está pronto é você. Então Ele está te preparando para você um dia receber um milagre e esse milagre não se tornar uma maldição na sua vida. Então, você pode ficar chateado, você pode ficar revoltado, mas vai ter que esperar. Fica triste, mas é só na hora que papai e mamãe determinam. Assim é Deus com você, irmão. Pode ficar bicudo, chateado, mas vai ter que esperar o tempo de Deus. Agora escute isso aqui. A parte boa é que se Deus determinou, quando chegar o tempo também ninguém vai impedir você de receber.
Ninguém. Aí pastor, mas eles disseram que fizeram uma bruxaria, colocaram meu nome até na boca do sapo, dó do sapo, que não tinha nada a ver com a história. Mas o milagre que é seu está determinado e ninguém vai atrapalhar. Fica tranquilo, espere o tempo, e no tempo de Deus você vai glorificar o nome dele por esse milagre que ele está te... Mas deixa eu correr. Pastor, se o nome de Jesus está lá no significado dos 5 pães, por que só tinha 2 peixes? Propositalmente, porque tudo a Bíblia se completa. Irmão, eu fui procurar e procurei, e eu procurei até que eu achei. A palavra peixe, pastor Claudimiro, na língua babilônica, ela significa íctis. E a palavra íctis, traduzido para o português, significa Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Vou repetir. A palavra peixe, ela vem de uma língua babilônica chamada íctis. A palavra íctis, traduzida para o português, significa Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. O que o menino está dizendo? Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas ele está dizendo para Jesus também: eu estou te entregando 2 peixes, porque eu também reconheço que tu és Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Por que 2? Porque Jesus era 100% homem perfeito e 100% Deus. Ele está dizendo: eu também acredito nas suas 2 naturezas, que tu é homem perfeito e que tu és Deus perfeito. Você consegue entender que esse menino vai para o culto e ao invés de pedir, ele entrega? Porque isso é culto, irmão. A gente tem mania de vir para o culto para receber milagre, receber vitória, receber a cura. E a gente nunca entende que culto não é lugar de receber, culto é lugar de entregar. E tudo aquilo que eu entrego, quando sobe, é a lei da gravidade. Tudo que sobe tem que descer. Quando você entrega um culto, essa adoração sobe. Quando ela sobe, Deus vai descer com alguma coisa para você. Ele não vai pedir, ele vai dar. E ele entrega tudo. Mas diga comigo, Deus... Está fraco, diga: Deus não deve nada para ninguém. Quando ele entrega os 5 pães e 2 peixes, que Jesus pega, o texto diz que ele multiplica. Ele alimenta a multidão todinha. E ele está dando um recado por 2 discípulos que falaram. Quem? O Filipe, que falou que não tinha dinheiro suficiente. Jesus está dizendo: meu querido, quem anda comigo não precisa de dinheiro, precisa de crer no que eu tenho poder de fazer. O dinheiro não dava para comprar pão para todo mundo, mas os 5 pães e 2 peixinhos na minha mão alimentou uma multidão e ainda sobrou. O que Jesus está dizendo para Filipe? Larga de ser calculista e comece a colocar a sua fé para funcionar. Jesus também está dando um recado para o André. Quem é André? André é aquele que disse que o pão não ia dar para nada. Jesus está dizendo: o que não dá para nada na sua mão, na minha mão, dá para todo mundo. Aí um dia eu preguei, irmão, e eu estava equivocado. O que eu preguei? Cada discípulo pegou um cesto e levou para sua casa, porque era 12. Você ia ficar feliz, irmão? Jesus pega o seu pão, multiplica, e o que sobra ele dá para os outros. Seria antibíblico. A Bíblia diz que aquele que semeia é o mesmo que recebe. Então eu imagino, pastor amigo, Jesus chamando os discípulos, sim, e dizendo: pega aí cada um cesto. Eles devem ter olhado um para o outro e falaram: rapaz, primeira vez que nós vamos levar uns pão diferentes para casa. Jesus disse: não. Aí Jesus chama o menino. Assim: você não teve medo de entregar tudo que tinha nas suas mãos na minha? Leve esses 12 cestos para sua casa. Você consegue entender que ele veio para o culto carregando um pão de miséria e voltou para casa com 12 cestos de milagre? Primeiro, porque tudo que você entrega, Jesus multiplica e devolve para você. Por que tem gente que não vive a multiplicação? Porque ele tem medo de entregar o que está na mão dele na mão de Jesus. Você confia mais no que está na sua mão do que na mão de Jesus, que é poderosa para fazer muito além do que você imagina. O que Deus está dizendo para você nessa tarde é: não vem apenas pedir, mas me entrega. Põe na minha mão, porque você vai ver a multiplicação acontecer para você. Se o menino fosse egoísta, como muitos foram, ele teria voltado para casa sem nada. E talvez o que ele levou daria apenas para a sua sobrevivência.
Mas como o menino entregou os 5 pães e 2 peixinhos, ele voltou para casa com 12 cestos cheios. E eu não sei como você veio aqui essa tarde, mas eu quero profetizar. E recebe quem crê. Você vai voltar para casa com 12 cestos de milagre para a glória de Deus. Fica de pé. Feche os seus olhos. Põe a mão sobre o seu coração.